É a economia, estúpido. Quem me conhece sabe que eu gosto de contar histórias. Aliás, quem me conhece sabe que eu admiro muito a história. Isso porque eu acredito que nós aprendemos muito com o que aconteceu no passado e que não devemos repetir os mesmos erros. Pois bem, eu vou contar aqui uma história que tem muito a ver com o momento econômico que vive o mundo e, consequentemente, com o que se passa no mercado de criptomoedas. Em 1992, havia uma eleição à presidência nos Estados Unidos. O Bill Clinton era o candidato democrata que disputava as eleições contra o atual presidente, que era o republicano George W. Bush, sendo que o Bush era o Bush pai, ok? Pois bem, naquele momento os Estados Unidos havia invadido o Iraque. Então, a opinião pública americana chegou a dar 90% de aprovação do governo Bush, porque os Estados Unidos estavam naquela empreitada de invadir o Iraque, de fazer ali da vida do Saddam Hussein uma agonia, né? Só que a economia dos Estados Unidos não ia bem. Os Estados Unidos tinham vários problemas, incluindo desemprego, por exemplo. E aí um cara chamado James Carville, que era o marqueteiro da campanha política do Bill Clinton, ele criou algumas frases de impacto que foram utilizadas na campanha e uma delas marcou bastante, que foi essa frase que eu abri o vídeo de hoje. É a economia, estúpido. Porque essa frase foi uma lição ao Bush, que perdeu a eleição sendo que em pouco tempo ele saiu de 90% de aprovação do seu governo para uma derrota para o Bill Clinton. E por que eu trago essa história aqui hoje? A economia no mundo está numa situação gravíssima. A própria economia americana tem juros altos, juros hoje que estão na casa aí dos 3,25, de 3 a 3,25, e que deve aumentar mais nos próximos meses, nas próximas reuniões do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos. E isso porque os Estados Unidos tentam combater a inflação, que já supera os 8% nos últimos 12 meses. Portanto, a briga dos Estados Unidos, neste momento, é para combater a inflação. Mas se fosse uma briga só dos Estados Unidos, estava tudo bem. A questão é que essa é uma briga de grande parte dos países do mundo. As grandes economias do mundo estão sofrendo com a inflação. Para nem dizer os países menores que já vivem em dificuldades. Aqui na América do Sul, por exemplo, a gente tem a Argentina aí com uma inflação na casa dos 2 dígitos há bastante tempo. Pois bem, se essa é a situação econômica do mundo, que traz como um dos reflexos disso a queda do mercado financeiro, não é de se estranhar que as criptomoedas, o setor de criptomoedas, também esteja em baixa. Não bastasse, o setor de criptomoedas trabalha em ciclos. E, neste momento, o ciclo é de baixa. Mesmo que a economia do mundo não estivesse na situação que está, tão ruim como está, ainda assim o ciclo das criptomoedas seria um ciclo de baixa. Talvez o Bitcoin não tivesse chegado a um valor tão baixo como chegou recentemente, que é o fundo do momento, na casa dos 17 mil dólares. Mas, muito provavelmente, o Bitcoin teria caído bastante e as altcoins caído bastante também na cola do Bitcoin, que é o que sempre acontece. Portanto, não é de se estranhar que o mercado de criptomoedas esteja na situação que está. Mas muitas pessoas
veem esse mercado de criptomoedas em baixa como uma prova, uma conclusão que realmente as criptomoedas não valem nada, que realmente o Bitcoin não vale nada, que o Bitcoin vai cair mais ainda e vai chegar a zero, que o Bitcoin não passava de uma pirâmide financeira, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Pois bem, os meus amigos não são diferentes. Como eles sabem que eu sou um entusiasta do setor de criptomoedas, eles, com jeitinho, eles chegam para mim e ficam querendo me dar conselhos, querendo me dizer que, Fábio, você não está vendo o que está acontecendo com as suas criptomoedas, com o seu Bitcoin? Você não vê a ruína que as criptomoedas estão trazendo para os investidores desse tipo de ativo? Fábio, não é possível que você seja tão ingênuo, tão inocente ou tão burro. Eu sei que os meus amigos não utilizam essas palavras, mas com palavras muito mais polidas, com frases muito mais educadas, eles querem me dizer isso. Querem me alertar que eu estou afundado no buraco a partir do momento que eu defendo as criptomoedas, a partir do momento que eu defendo o Bitcoin. E é por isso que eu lembro da frase do James Carville quando da eleição dos Estados Unidos em 1992. É economia, estúpidos! Será que vocês não conseguem entender o momento macroeconômico grave que vive o mundo? Seria de se estranhar, e de se estranhar muito, se as criptomoedas estivessem em alta neste momento. Não faria o menor sentido. Nós estamos atravessando a maior crise econômica mundial desde a Segunda Guerra. Nós enfrentamos problemas geopolíticos, que no caso, o caso mais concreto aí é a invasão da Ucrânia pela Rússia, um problema que já trouxe, sei lá quantas mortes, né? Quantas mil mortes, um problema que afetou ainda mais a economia, visto que a transação econômica entre os países envolvidos na guerra e os demais países ficou afetada, as sanções americanas ao governo russo, tudo isso mexeu também com a economia e mexe, pois a guerra continua lá na Ucrânia. Além da guerra, nós temos o problema que nós herdamos, a herança maldita da pandemia. A pandemia, ela está, nesse momento, sob controle no mundo. Acho que não pode mais nem ser chamada de uma pandemia. Mas o fato é que a doença, que eu não quero citar o nome aqui no vídeo, mas a doença continua circulando pelo mundo. Ela continua trazendo medo para as pessoas. Os governos precisam ter os seus cuidados para que a doença não volte a se alastrar pelo mundo. E a herança maldita se deve à economia, pois o mundo ficou muito tempo com tudo fechado e precisava ficar fechado mesmo, porque havia um tempo que nem vacina nós tínhamos. Se o mundo tivesse funcionado na sua normalidade, o número de mortes seria muito, mas muito maior do que o número de mortes que nós sabemos hoje. No entanto, algumas pessoas querem separar as coisas. E elas falam, não, Fábio, Bitcoin aos 19 mil dólares é o fundo e vai cair mais ainda, viu? Você vai ver, logo logo vai chegar em 14, logo logo vai chegar em 10. Fábio, sai dessa! Gente, eu defendo que o Bitcoin no futuro muito breve chegará aos 100 mil dólares. E eu acredito que o Bitcoin no futuro chegará sim a $1 milhão. Eu acredito até que vai passar de $1 milhão. Quando? Não sei. Pode ser daqui 5, daqui 10 anos, daqui 15. Eu não sei a data que isso vai ocorrer, mas eu acredito nisso. E para os meus amigos, para os críticos das criptomoedas, do Bitcoin, entenda, não faria sentido que numa situação econômica como essa que nós vivemos, as criptomoedas estivessem em alta.
A crise energética que enfrenta a Europa, próxima e na iminência do seu inverno, de temperaturas baixíssimas, temperaturas de menos 20 graus em alguns lugares, e, no entanto, faltando gás, ou tendo óleo, mas tudo isso a preços exorbitantes que um trabalhador comum não possa pagar. Ou seja, eu já comentei aqui que neste inverno na Europa, algumas pessoas vão morrer de frio dentro das suas casas, porque elas não têm como aquecer as suas casas. Como que numa situação macroeconômica, geopolítica, energética, como essa situação que vivemos, uma situação de caos, as criptomoedas estariam em alta? De onde alguém pode tirar esse raciocínio estapafúrdio, esse raciocínio ridículo? Portanto, meus amigos, eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Para vocês que criticam as criptomoedas, para vocês que criticam o Bitcoin. É economia, estúpido! O meu nome é Fábio de Lima, este canal é O Minimalista Cripto. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário abaixo do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, para você ser uma das primeiras pessoas a receber cada novo vídeo que eu posto aqui no YouTube. Obrigado pela atenção mais uma vez e até breve.